Olá, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, arejado, silencioso, tranquilo, iluminado, para que você possa se fixar, prestar mais atenção na nossa aula. Junto com vocês, leve o estojo de vocês, contendo lápis, borracha, apontador, para que você não tenha que estar toda hora saindo da sala. Logo após, vocês vão pegar o livro didático de vocês, o de ética, certo? Que é aquele livrinho rosa. Só que a tia hoje não vai trabalhar com aquele livrinho rosa, mas você fica aqui com ele do lado, porque a tia tem uma dicasinha para vocês, certo? Pegue o caderno de vocês e façam as anotações da nossa aula de hoje, porque a nossa aula de hoje vai ser bem interessante. Vamos falar sobre bullying, certo? O que é bullying, tia? Bullying é visto como um conjunto de atitudes que pode ser violência física ou psicológica, de cunho intencional e repetitivo, exercido por um agressor contra um ou mais vítimas que não consegue se defender. O que é bullying? É quando você agride alguém de forma violenta, seja ela física ou psicológica. Bullying você não faz só fisicamente, você também faz bullying psicologicamente, certo? Com o cunho de intencional, quando você tem intenção de ferir alguém, certo? Esse alguém, ele não tem como um meio de defesa. Ele não é apenas um problema relacionado ao âmbito escolar. Sua extensão se tornou um problema de saúde pública, expandindo-se aos estudos de psicologia e à área médica. O que é que está ocorrendo? O porquê que não é só no hábito escolar, está se tornando mexendo com a saúde pública. Porque muita gente que sofre esse bullying, ele fica com problemas psicológicos. Eles vão precisar do psicólogo para poder tratar esse problema, certo? E isso é de seríssimo, 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 seríssimo. Por quê? Porque tem muitas dessas ações que a pessoa sofre bullying, que a pessoa não suporta e acaba tirando sua própria vida. Suas ações são provocações de forma degradantes e ofensivas, ocorrendo de maneira intencional, envolvendo humilhações, agressões, palavrões, ameaças, isolamento, exclusões, chantagens, entre outras situações. Geralmente ocorre por meio de brincadeiras. Usam isso como desculpa, pois na verdade o verdadeiro propósito é de maltratar e intimidar o outro. Às vezes a pessoa diz, só foi uma brincadeira, mas toda vida a mesma brincadeira, toda vida a mesma o xingamento, as mesmas situações, torna-se já uma maneira, é como se você tivesse, que na nossa linguagem a gente chama, tá pegando no pé daquela criança, mas geralmente você usa como brincadeira como uma forma de desculpa, de mapear, de esconder o que você está fazendo, a sua verdadeira intenção, certo? É uma maneira quando você diz que eu estou brincando e tira a mesma brincadeira com as mesmas piadinhas, com os mesmos palavrões, com as mesmas agressões, com as mesmas ameaças, isolando, excluindo alguém, sempre as mesmas coisas. Aí quando você é chamado de atenção, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Para você pode ser uma brincadeira, uma maneira intencional. Mas a pessoa que está sentindo, não é. Ela se exclui, ela se sente mal. Para que o bullying ocorra, algumas pessoas têm que estar envolvida. E quando esse fenômeno ocorre, cada uma dessas pessoas é conhecida por uma nomenclatura específica, as quais serão explicadas a seguir. O agressor, a pessoa que provoca o bullying, é responsável pelas atitudes agressivas, é chamado de bullying. O coletivo desses agressores, que é o grupo de pessoas que provocam esses fenômenos, são chamados de bulliens. E, por fim, tem a vítima, aquela pessoa que está sofrendo com isso. Então, a pessoa que provoca a agressão, a pessoa que provoca a ameaça, a pessoa que provoca o xingamento, ela é denominada
como bullying. Ela é chamada de bullying, que ela é responsável pelo xingamento, ela é responsável pela a falta de respeito. Porque geralmente bullying, hoje em dia, está se tornando uma falta de respeito, é quando a pessoa não aceita a diferença do outro e começa a se incomodar. E geralmente as pessoas que sofrem, que praticam bullying, é que precisa mais de ajuda, que são pessoas que se critica, se auto vê no outro a si próprio. Ele se espelha no outro, ele está se vendo no outro. Aquilo que ele tem dentro de si que incomoda ele ataca o outro, certo? O perfil da vítima pode ser dividido em 3 categorias. A primeira categoria são as vítimas típicas. Normalmente são crianças retraídas, tímidas, introvertidas e com repertório de habilidades sociais fraca. Além disso, as características físicas também completam esse perfil, como a altura, o peso, o uso de óculos, aparelho, espinha, deficiência física ou qualquer outro aspecto que possa fugir do padrão de beleza que essa sociedade elas gozam. A segunda são as vítimas provocadoras, aquelas capazes de provocar seus colegas reações agressivas contra si mesma, mas não consegue responder aos revidez de forma aceitável, ou seja, até consegue se defender e brigar quando se sente ameaçado, ou são atacados, mas suas respostas são insuficientes para afastar o agressor. A terceira e a última é a vítima agressora. São crianças ou adolescentes que em algum momento sofreram com esse fenômeno e se tornaram agressores de outras crianças que lhe aparentam ser mais fracas. Essa terceira é aquela que quando a pessoa ela sempre sofreu esse bullying, ela fica com aquilo dentro de você. Então ela passa a ser uma vítima agressora. Como ela sofreu, ela quer fazer com o outro, certo? Ela quer fazer com que o outro também sinta a dor que ela já sentiu. O bullying pode ser feito de forma verbal, psicológica, física e virtual. A tia vai explicar um pouquinho de cada. O bullying verbal é quando você começa a falar, você começa a fazer xingamento, você faz fofoca, você faz manga, que são gozações, apelidos, que a pessoa, o outro não gosta, por ser gordo, por usar óculos, por ter algum tipo de deficiência, você começa a falar verbal. Tem o psicológico, que você começa a isolar, a excluir, a humilhar na frente de outras pessoas. Você vai trabalhar o psicológico assim, não. Você vai, além das agressões físicas, você trabalha o psicológico. Você começa a excluir, você começa a falar mal. E aquela pessoa vai se sentindo ruim. Existe a física, que é de bater, que você agride. Existe a ciberbullying, que é através do virtual, que você começa a agredir por as redes sociais. Você começa a atacar essa pessoa pelas redes sociais. Vocês querendo rever essa aula sobre bullying, que é uma aula muito importante, que a gente tem que levar para si, a respeitar a diferença dos outros, que a tia sempre tem falado isso, que nós devemos respeitar a diferença dos outros, que nós devemos ter tolerância pelas diferenças dos outros, que nós devemos ter empatia, se colocar no lugar do outro. Será se eu ia querer ser xingada verbalmente, ser maltratada psicologicamente, ser maltratada fisicamente por eu ser diferente do meu outro, por eu não ter o padrão que a sociedade quer? Então você se coloque no lugar do seu colega, se coloque no lugar do outro, tenha empatia, certo? Querendo rever essa aula, vai lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem, revejam quantas vezes vocês quiserem essa aula, certo? Então, um beijo no coração, bom final de semana, divirta e cuide-se, usem máscara para que a gente possa voltar mais rápido possível no convívio um com o outro, se abraçar.
mais rápido possível, certo? Beijo e bom final de semana.